Eu sou Matheus Vinícius e eu vou falar um pouco sobre Smalltalk. Eu vou dizer aqui um pouco sobre a história, sobre o conceito do Smalltalk e depois eu vou mostrar alguns exemplos sobre Smalltalk, mais especificamente falando da programação orientada a objetos, tá bom? Bom, o Smalltalk é uma linguagem que a gente nunca teve acesso antes. Eu e meu grupo, a gente ainda não conhecia o Smalltalk e a gente conheceu justamente através desse trabalho, que foi quando a gente conseguiu estudar um pouco mais a fundo sobre o Smalltalk, né? Bom, o Smalltalk ele foi uma linguagem orientada a objetos original, foi desenvolvida durante os anos 70, né? Ele foi lançado de fato em 1972, mas ele demorou 3 anos para ser desenvolvido, que a ideia iniciou em 1969, tá? O sistema do Smalltalk era hospedado no Xerox Alto e consistia em um sistema operacional, um ambiente de desenvolvimento integrado, um examinador de classes, né, que é o Class Browser, que o browser está muito presente no Smalltalk, em toda parte tem vários browsers, vários tipos de browsers. Quando você inicia o aplicativo, depois eu vou mostrar melhor, e outras coisas mais, junto com o suporte GUI, né, baseado em um mouse. E a grande parte do sistema do Smalltalk foi escrita na própria Smalltalk, que é uma coisa que a gente vê muito no Smalltalk, né? Assim que você inicia o aplicativo, ele tem várias abas, várias classes, subclasses, e também o Smalltalk basicamente ele é dividido no objeto mãe e no objeto pai, né? Que é que você cria o seu código lá, o seu código fonte, e depois ele vai criar um outro código-fonte para ver se realmente os dados de um e o outro estão batendo. É uma espécie de verificação, e isso é muito presente lá e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Algumas características gerais do Smalltalk é uma linguagem muito simples, né? Que aqui nesse caso eu discordo do livro, tá? Uma linguagem muito simples. No dia de hoje eu não acho ela tão simples assim, mas na época que ela foi lançada, muita gente tinha muita facilidade de mexer com o Smalltalk, né? Hoje em dia, devido os novos conceitos de linguagem de programação, eu não acho ela tão simples, mas como antigamente, né? Hoje em dia, como a gente está acostumado muito com o mecanismo, as linguagens já vêm assim um pouco mais, digamos assim, a gente não precisa, por exemplo, o Smalltalk, para mim conseguir mexer no Smalltalk, eu tive que procurar algum vídeo, algum tutorial, porque assim de cara, quando você abre o programa, você não consegue mexer nele assim, sem você não saber um pouco, não ter estudado um pouco antes, né? Assim, o Smalltalk eu não acho que é uma linguagem tão simples como no livro, enfim, outros artigos que eu procurei tanto dizem, né? O Smalltalk vem só da sua biblioteca de classes, né? Muitas quais são escritas na própria Smalltalk. E é interessante notar que mesmo na estrutura de controle são objetos Smalltalk, e aí que entra a programação orientada a objetos. Tudo no Smalltalk é um objeto, né? Vamos supor no Java, né? Que você bota o código fonte e depois você recebe o resultado dele no outro lado. No Smalltalk não, é como se você estivesse no aquário, cara. Que dentro desse aquário você pode mudar. Você coloca o código fonte e você pode mudar a qualquer momento. Porque em tempo de execução você pode alterar alguma coisa no seu código. Então esse é um diferencial do Smalltalk para das outras linguagens de programação, que você pode mudar ao longo do tempo de execução. Então você está dentro de um aquário, basicamente, né? Se você for parar para pensar, enfim, de uma forma mais profunda, né? Então, umas coisas das características gerais. O valor de cada variável é um objeto. Cada objeto é uma instância de alguma classe. O método é utilizado com o envio de uma mensagem a um objeto. O objeto responde avaliando o método do mesmo nome, se ele tiver um, né? Caso contrário, é uma mensagem enviada para o objeto pai. Isso aqui, essa característica aqui, ela vai estar presente em um dos exemplos que eu vou mostrar depois, que é o exemplo da conta bancária, tá bom? E também aqui no livro diz algumas coisas, né, algumas características específicas, né, que nesse mérito aqui eu não vou entrar. E aqui uma das diferenças, né, que ele coloca aqui, por exemplo, a atribuição, olha só, a atribuição A igual, e tem uma setinha aqui para significar como se fosse B, né? Isso aqui é uma espécie de atribuição que é diferente, né, da linguagem C, basicamente. E aqui também tem outros tipos, ó. Aqui é para mostrar a seta, né, para a semântica de referência de todos os objetos, ó.
para B. E aqui também, ó, quando a gente quer quando a gente quer atribuir um valor verdadeiro e um valor falso, né? Que isso tem lá já pré-definido lá no próprio Smalltalk, tá bom? Uma coisa interessante também é que o Smalltalk, assim que você abre, você vê que tem dois tipos de arquivo que você pode abrir, né? Que é o MVC, desculpa, né? Que ele é um padrão que você pode abrir, né? Que te permite que os desenvolvedores tenham múltiplas visualizações consistentes, né? Dos mesmos dados. E ele é o ambiente ideal para o desenvolvimento de software, né? Onde você pode, enfim, fazer, por exemplo, uma entidade de relação, um fluxo de dados, modelo de objeto. Enfim, ele é o mais recomendado para esse tipo de situação. E também tem o GUI que eu tinha falado anteriormente, que é a interface gráfica do usuário, né? Que é onde você começa, utiliza editores de fonte, enfim, vários outros tipos. Eu vou mostrar um pouco para vocês lá quando eu abrir o aplicativo, tá? Basicamente, essa parte de teoria é basicamente isso, né? E agora eu vou lá diretamente para o aplicativo. Eu vou mostrar para vocês aqui diretamente do aplicativo, né? Diretamente do Smalltalk que eu baixei. Essa é uma versão um pouco mais nova do Smalltalk, foi a última versão, né? A versão 5.3 com a implementação do Squeak, tá bom? E basicamente, quando assim que você entra com a tela toda cinza, tá? Que aí você vai clicar, já já vou mostrar para vocês como é que cria, né? Isso aqui. E isso aqui foi muito impactante, eu diria, que assim, eu e meu grupo a gente tentou de várias formas possíveis de rodar os códigos que lá no livro tava, só que apesar da gente estudar cada classe dessa aqui para ver qual que se encaixava, enfim, a gente não conseguiu de fato rodar os códigos, né? Então foi uma dificuldade que a gente encontrou. A gente procurou alguns vídeos e na internet também pouco se fala disso. Então a gente optou apenas por mostrar os conceitos e eu vou explicar para vocês que cada código desse, qual era o objetivo, né? Que o objetivo essa apresentação era a gente implementar e rodar o código, só que no caso do Smalltalk a gente não conseguiu rodar os códigos porque a gente não tinha ainda conhecimento, não conhecia, enfim, foi tudo muito rápido pra gente. E a gente, apesar de ter estudado tudo, a gente conseguiu pelo menos conhecer um pouco da plataforma, mas assim, rodar de fato a gente não conseguiu. Mas é isso, espero que o senhor entenda essa parte, né? Esse nosso lado também. Mas enfim, como eu falei para vocês, o Smalltalk, ele é composto por classes, subclasses. Então, por exemplo, aqui nesse código aqui é o exemplo número 1 do livro, que é o exemplo de polinômio, tá bom? Polinomial. Ou seja, ele começa com a subclasse polinomial, certo? E ele também tem esses outros nomes aqui, que é a variável, né? A classe, e também tem esse outro aqui, put dictionaries, né? Que também é uma outra parte, enfim, que nos outros exemplos a gente vai mostrar que tem diferenças de cada uma dessas, tá? Então, como vocês podem ver aqui, tem várias classes que você pode colocar, né? Assim como aqui, principalmente kernel, que é o mais utilizado de todas essas, é o kernel. Mas aqui no exemplo que a gente vai utilizar a gente vai usar nesse all, tá? E aqui também, como vocês podem ver, classes, né? Tem vários tipos de classes. A que eu selecionei aqui foi a classe number. E aqui, como vocês podem ver, ó, tem vários tipos aqui, ó. Ó, aritmética, peraí, ó. Tem a data, tem a cronologia, né, que é a data, ó, dia, dias, horas, né, minutos, milissegundos, ou seja, ó, tem as funções matemáticas também, log, enfim, assim, se você souber mexer nesse aplicativo, ele assim é até bem útil, né? Só que como eu falei, ele é um pouco diferente dos outros aplicativos que a gente já está acostumado, então a gente não conseguiu implementar de fato fazer o código rodar, né? Mas agora, quais são os três princípios da programação orientada a objetos no Smalltalk, né? O primeiro deles é segurar estaduais, que são as referências aos outros objetos. Como eu falei, tudo isso aqui, tudo são objetos. Até porque esse aplicativo ele é basicamente para programação orientada a objetos. Então, tudo que a gente mexe aqui é objetos, e a gente pode mexer nesses objetos em qualquer lugar, em tempo de execução, em tudo, tá? O segundo ponto é que ele pode receber uma mensagem de si mesmo ou de outro objeto.
tá bom? Que, como eu falei para vocês, tem o objeto pai e o objeto mãe. Então, quando você cria, por exemplo, eu crio aqui, ó, ele já sai uma outra aba e eu posso receber mensagens tanto daqui como enviar para lá. Então, é basicamente isso, né? Deixa eu fechar aqui, beleza? E também temos o terceiro, que é no curso do processamento de uma mensagem, enviar mensagem para si mesmo ou para o objeto, que é justamente a parte que eu falei do aquário, que durante o tempo de execução você pode também enviar mensagens para outros objetos, né? Então o estado do objeto também que detém no Smalltalk, ele é sempre privado para esse objeto. Os outros objetos eles podem consultar ou podem também alterar, né, esse estado pelo envio de pedidos, que são as mensagens, e para o objeto fazê-lo, né? E a mensagem pode ser enviada para qualquer objeto. Quando a mensagem é recebida, o receptor determina se a mensagem é apropriada ou não, se bate os dados ou não, tá bom? Nesse primeiro exemplo do polinômio, qual é o objetivo? O objetivo é você digitar, por exemplo, o objetivo é você digitar o polinômio e ele te dá a resposta. Por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui. O objetivo não é rodando o código, tá? Porque a gente não conseguiu, mas o objetivo, por exemplo, eu tenho aqui 3x que está elevado a 2, tá? Tá x2, mas enfim. Por exemplo, 3x elevado a 2 mais 3x elevado a 2 mais 4x mais, vamos dizer, mais 6. Beleza, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui. O objetivo desse polinômio é me sair os resultados. E o resultado deles são justamente os números que estão antes do coeficiente x. Então ele ia me trazer o resultado. Tá? Hashtag, tá? Que é atribuição de valores. Hashtag 3, o 4 e o 6. Tá bom? Então o objetivo desse algoritmo era justamente sair esse resultado. Tá bom? E já realmente esse algoritmo vai sair esse resultado. Tá? Só que como a gente não conseguiu mostrar para você na prática, basicamente é isso que ele pede nesse exemplo, tá bom? Então agora a gente vai para um outro exemplo, tá? O que a gente vai mostrar aqui, que tem lá no livro, é o exemplo dos números complexos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, aqui, all, classe number, né? E agora a subclasse que a gente vai selecionar aqui, se a gente for fazer, como é um número complexo, então a gente vai utilizar a subclasse complex, né? Então, vai ser aqui, ó, converting, ó, as complex, tá? Então, basicamente vai ser isso aqui, tá? O objeto da subclasse complex, tá? As variáveis, né? Enfim, tem esse nome aqui que eu não vou me arriscar a pronunciar. Tem a classe variável e mais uma vez aquele termo que eu mostrei, o pool dictionary, tá bom? Então, qual o objetivo desse código em si? Como vocês podem ver, ó, tem aqui real e o número imaginário, tá bom? Se você não estudou número complexo, se você não lembra sobre números complexos, bom, números complexos basicamente um número como se fosse um número imaginário, né? Que o i basicamente é um número que não está expresso ali na relação, mas por exemplo, você através desse número i ele pode me representar um outro número, né? Por exemplo, i vezes i ele vai te dar um valor. Então aqui basicamente na programação esse valor ele é dito como imaginário, né? Então, basicamente é isso que ele quer mostrar, que ele quer saber o valor de i, certo? Então você vai colocar o valor, por exemplo, aqui tem o real, está representado em r, né? E tem o i que está representado na parte do imaginário. Então você, sei lá, coloca aqui um número qualquer, vamos supor, o 3 que é representar o número real, e aí você coloca, sei lá, 3 e elevado a 3. Até coloquei mais um. Por exemplo, 3 elevado a 3. Então, o número real que eu tenho de fato é esse valor aqui, o 3. E o valor que eu tenho imaginário é justamente esse valor i.
elevado a 3, que é o valor que vai me dar lá na frente a resposta, né? Então é basicamente isso. É basicamente esse o valor, ou até pode ser I, pode ser também I vezes B. Enfim, tem é, ba- é basicamente isso, pessoal. Eu esqueci nesse exemplo essa parte matemática quer mostrar pra gente, tá bom? Então vamos para o último exemplo. Último exemplo, tá, pessoal? Que é o exemplo de uma conta bancária, tá bom? E temos também algumas restrições, que essa conta nunca pode ficar negativa, tá bom? Bom, nesse exemplo aqui, olha só, temos aqui o objeto, subclasse do objeto account, tá? Account. Temos a instância da variável ball, tá? E os outros termos que eu mostrei para vocês também, classe, variável names e o pool dictionaries, tá bom? Então temos aqui, se a gente for analisar o código em si, temos o construtor, tá? Aqui temos também aqui o ball, né, que é o balance, que é o balanço, né, do valor, tá? Aí temos aqui também o depósito, tá? Que é o montante. E temos aqui, ó, se o depósito, se esse montante for menor que zero, olha só, vai dar um erro, tá bom? Ele vai mostrar um erro, ou seja, porque não pode ser menor que zero, tá bom? Então esse balanço vai justamente somar com o meu montante, tá bom? Então qualquer coisa que der errado aqui, pessoal, não vai bater o resultado, né? E nesse exemplo aqui, especificamente, ele vai ter que criar um outro, ele vai ter que criar um outro aqui também, aquele objeto pai e objeto mãe. Enfim, ele vai trocar dados com o objeto mãe, tá bom? E eles vão sair dados de um lado e o dados do outro lado também. E se esse dado não bater, aí vai dar erro no teu programa, né? Que, por exemplo, não pode estar negativo e ele também vai analisar para ver se está batendo realmente resultados. Então, qual o objetivo? É você colocar aqui digitar no computador um valor qualquer, né? E ele vai no sistema jogar esse valor e se for nas contas, né, menor do que zero, ele vai dar inválido. E se for maior do que zero, ele vai te dar um valor específico, tá bom? Que é aqui também, como eu falei, como eu mostrei. Aqui nessa condição aqui em cima, ó, ele vai somar com o montante. Já se for um prejuízo, então ele vai diminuir com o montante, tá bom? Que vai dar esse vai dar esse erro aqui, ó, o fundos insuficientes, tá bom? Então é basicamente isso na parte da implementação, né? A gente tentou de tudo para poder rodar esses códigos, mas a gente não tinha experiência com isso aqui. A gente até pediu ajuda de alguns outros colegas, mas eles também não conseguiram mexer nesse aplicativo. Então, nesse caso, eu acho aqui que entra a minha justificativa de por que eu não acho ele tão simples assim, né? Até porque na internet tem muito pouco sobre o Smalltalk, né? Então, ainda falta, falta gente com conteúdo para poder mostrar isso na internet, né? Mas vou mostrar para vocês aqui. Olha só, assim que você, aqui é para fechar, né? Olha só, assim que você abre esse aplicativo, ele me mostra essa tela toda cinza, né? E aí você clica aqui, ó, como eu mostrei lá no início, lá na história, aqui, ó. Eu vou abrir aqui que entra aquele, olha só, novo MVC Project. Lembra que eu falei lá do MVC? Que são um dos tipos que você tem para poder criar um projeto, né? Que ele é específico para alguns tipos de caso. E também do browser que eu falei para vocês lá no início também, ó. Tem vários browsers. Eu vou botar aqui a tela, ó, vou botar para vocês aqui a tela inicial, né? Olha só. Essa é a tela inicial, né, do Smalltalk, né? Assim que eu vi essa tela já me assustei, falei, caramba, mano, eu achei que até que era tão simples, né? E aqui você até pode, ó, criar o MVC projeto, você pode salvar, carregar projeto, enfim. Ainda falta, ele não tem em português também, né? A versão dele é em inglês. Enfim,
São várias coisas que você pode fazer nesse aplicativo, só que para você conseguir, você tem que saber mexer, né? Então, esse foi um dos grandes problemas que a gente encontrou, mas assim, no geral, para a época que ele foi criado, foi uma evolução mesmo, né? O Smalltalk, na época que ele foi criado, realmente era muito utilizado, hoje em dia não é mais, né? Porque a gente tem outras linguagens superiores, tem outras linguagens que a gente pode mexer com maior facilidade, que já está bem acessível a todo mundo. Até porque é difícil hoje em dia você ver um curso de ciência da computação e mostrar especificamente sobre o Smalltalk, né? Geralmente só passa por cima ali. Então, nesse sentido foi positivo da gente poder conhecer um pouco mais sobre esse programa, né? Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado dessa parte do Smalltalk, tá? É isso que eu tinha para dizer para vocês.